Imagine caminhar por uma estrada de terra, cercado por uma vegetação densa e o silêncio cortado apenas pelos grilos, até que você escuta um choro infantil vindo do meio do mato. Um lamento arrastado, repetitivo, como se a dor nunca passasse. Você olha ao redor e não vê ninguém. Mas o som não para. É quando os mais antigos dizem, é o Romonzinho. E se você ouviu, já é tarde demais. Hoje vamos mergulhar em uma das lendas mais perturbadoras do folclore brasileiro, vinda do coração do Centro-Oeste. A história de um menino que não era apenas malvado, ele era a própria encarnação da maldade. Um espírito condenado a vagar por toda a eternidade, assombrando quem cruza seu caminho. Mas essa história que muitos contam para assustar crianças à noite esconde origens ainda mais sinistras e uma função muito clara: controlar o medo e impor limites. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga uma simples travessura infantil. Romonzinho não era uma criança comum. Segundo relatos populares do interior de Goiás e do Mato Grosso, ele era perverso desde o berço. Não chorava, não sorria, e parecia se divertir com o sofrimento dos outros. Matava passarinhos, batia nos animais da fazenda e zombava da própria mãe. Mas o ponto de ruptura dessa lenda macabra aconteceu em um momento específico. Um dia, sua mãe pediu para ele levar o almoço para o pai que trabalhava na roça. No caminho, Romonzinho comeu a carne do prato e deixou apenas os ossos. Para encobrir sua maldade, disse ao pai que a mãe havia mandado só os restos, como forma de desrespeito. O pai, enraivecido, matou a esposa. Ao voltar e descobrir a tragédia que causou, Romonzinho deu uma gargalhada cruel e, antes de morrer, a mãe o amaldiçoou com uma fúria ancestral. A partir daquele momento, Romonzinho se tornou algo que não era mais humano, uma alma penada que jamais encontraria paz. Romonzinho, segundo a lenda, nunca cresceu, nunca envelheceu, e nunca morreu. A maldição lançada pela mãe o condenou a vagar pelas matas, vilarejos e estradas do interior brasileiro. Ele aparece como uma criança pequena, suja, com um sorriso debochado no rosto, olhos vazios e uma risada que congela o sangue. Relatos de aparições de Romonzinho se espalham há décadas. Algumas pessoas dizem que ele aparece para viajantes solitários, especialmente em noites de lua minguante. Outros afirmam que ele provoca acidentes, atrai desgraças e até quebra lares. Seu lamento ecoa no escuro e, se você o ouvir, prepare-se, a má sorte está prestes a bater à sua porta. E o pior: ele gosta do medo. É esse sentimento que o alimenta. Cada vez que alguém se assusta com sua presença, Romonzinho ganha mais força. A lenda de Romonzinho é típica do folclore oral do Centro-Oeste brasileiro, especialmente em cidades do interior de Goiás, como Pirenópolis e Cidade de Goiás, antigas vilas coloniais. Surgida provavelmente no período colonial, a história servia como advertência para crianças desobedientes. Mas estudiosos do folclore acreditam que há uma camada mais profunda nessa narrativa. Ela representa a dor da maternidade não reconhecida, o medo da juventude rebelde e o castigo divino. O catolicismo popular, misturado às crenças indígenas e africanas, criou um caldo cultural perfeito para esse tipo de história se enraizar. Romonzinho não era apenas uma criança má. Ele era o retrato da quebra dos valores familiares, do desequilíbrio entre pais e filhos, e da punição que vem quando os laços sagrados da família são traídos. Apesar do tom assustador, Romonzinho carrega um simbolismo muito forte. Ele representa o medo do descontrole, da perda da inocência e da desconexão familiar. Em uma época em que a obediência aos pais era um valor inegociável, histórias como essa ensinavam que desrespeitar a mãe poderia trazer consequências sobrenaturais. Mas, indo além, Romonzinho mostra o quanto nossa cultura está ligada ao conceito de castigo eterno para os que quebram o sagrado. A ideia de uma criança ser condenada para sempre nos mostra também um lado sombrio da moralidade popular: não há redenção para quem ultrapassa certos limites. A lenda não nos dá conforto, nem redenção. Romonzinho continua ali, andando pelas trilhas de terra, rindo, chorando, esperando a próxima alma para atormentar. Agora que você conhece a verdadeira história de Romonzinho, me diga, e se essa lenda não for apenas uma história? E se, em alguma estrada, trilha ou noite chuvosa, você escutar uma risada infantil que não deveria estar ali, o que vai fazer?
Vai ignorar? Ou vai lembrar que alguns fantasmas não precisam de correntes para te seguir? Se você gosta de histórias como essa, de lendas que revelam o lado sombrio do nosso folclore, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que adoraria, ou que morre de medo, dessas histórias. Nos vemos no próximo vídeo.